Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Boa noite, povo de Deus! Mais uma vez, boa noite, povo de Deus! Glória a Deus, a alegria no coração daqueles que compareceram perante a congregação do justo para glorificar o nosso Deus. Hoje é noite de alegria porque nós fomos chamados, fomos escolhidos para nos assentarmos à mesa com o Pai. Eu não sei se você está com seu coração radiante, mas eu estou com meu coração alegre porque eu tenho a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Eu estava agora há pouco observando o pessoal entrando aqui, o pessoal alegre. E eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer na minha e na sua vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Imagina que nós estamos perto de alcançar aquilo que o Senhor tem como promessa para as nossas vidas. Ainda não está nada terminado ainda. É só o começo de uma grande jornada de bonança, de paz, de mansidão, de presença constante do Senhor nas nossas vidas. E nós estamos sendo preparados a cada dia para isso. Eu não sei se você está atento a isso, mas Deus está fazendo algo muito especial na sua vida. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós viemos à Tua presença nessa noite para Te adorar. Nós viemos, Senhor, porque nós recebemos um convite do Teu Santo Espírito e nada nos paralisou em nossos lares. Nós viemos porque nós somos obedientes à Tua palavra, Pai. Nós fomos escolhidos e nós estamos aqui nessa noite para Te adorar, para Te cultuar, para Te servir, para dizer ao Senhor
ó Deus, nos prostrar diante desta santidade e declarar: Senhor, somente a Tua vontade basta nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa falar conosco nessa noite, movendo as águas, trazendo à nossa mente o sobrenatural do Senhor como promessa para as nossas vidas. Nós somos daqueles que não desistimos, nós somos daqueles que não retrocedemos, nós somos daqueles que a luta vem, a tribulação vem, mas nós não vamos desistir, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que se levanta contra as nossas vidas. Maior é o Senhor que está conosco do que aquele que intenta contra o ungido do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem colocado de pé, tem nos sustentado, tem feito, Senhor, algo muito especial em nossas vidas. Toma o Teu lugar nessa noite. Jesus, Tu és o nosso amado, o convidado especial. Nós rendemos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Toma o Teu lugar, assenta-se à mesa conosco e nós vamos banquetear da Tua glória, do Teu propósito, da Tua vontade. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. O Rei dos Reis está aqui. Aleluia. A Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos. Quem é semelhante ao Rei, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Brilha mais que o sol. Quem é como nosso Deus? Quem é semelhante ao Deus que cura os enfermos, que ressuscita os mortos, liberta os oprimidos? Quem é semelhante ao Deus, de olhos como fogo, cabelos como a neve, seu rosto brilha mais que o sol. Glória outro não dará. Aleluia. Jesus Cristo, Filho, reinará.
vamos declarar a sua glória. Eu te levanto, eu te convido a se levantar na força do louvor, porque há poder no louvor, há poder na adoração, há poder no nome de Jesus. E quantos creem nisso, digam amém bem forte. Aleluia! Ouvir trombetas e trovões, e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo, é o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso
7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus. Já posso ver diante do teu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 Espíritos de Deus estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. A força do louvor eu vou conquistar, a força do louvor eu vou avançar, a força do louvor eu vou edificar. Aqui, Senhor. Da tua presença em nós, aqui agora, nos enchermos a força desse louvor, e que as vitórias sejam marcas da tua presença em nós. Aplauda o nome do Senhor, aleluia! Glória a Deus! Nós estamos aqui para te buscar, Senhor. Nós estamos aqui para te bendizer, para invocar o teu santo nome, porque sabemos que nós somos a igreja dos últimos dias, a igreja que está sendo preparada, adornada, para se encontrar com o noivo face a face. Aleluia, tu és adorado no meio do teu povo, Senhor. Tu és adorado, tu és bendito, tu és invocado, Pai. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui.
adorando e bendizendo a esse Yeshua, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos manter esse ambiente de adoração ao Senhor. Tu és santo, Jesus. Essa próxima canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre a nossa vontade incansável de querer fazer as coisas do nosso jeito, de querer fazer as coisas com a nossa própria força. Mas chega um momento que o Espírito Santo de Deus, Ele nos lembra que não é sobre nós, mas é sobre Ele, amém? E por muitas vezes Ele vai nos colocar a caminhos que a única resposta vai ser uma só: é Ele, é por Ele, foi Ele que me salvou, foi Ele que me curou, foi Ele que me sarou, foi Ele que me livrou. Então nesta noite, o Senhor Ele te chama para entrar nesse lugar de reconhecimento. Então que nesta noite você possa reconhecer o senhorio do Senhor sobre a sua vida, tudo aquilo que Ele faz por você, tudo aquilo que Ele ainda vai fazer por você, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare. E é Ele. Dono dos meus dias, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Ele virá, e o governo está nele.
Feche seus olhos nessa noite e se coloque nesse lugar de reconhecimento. Comece agora a falar palavras para o Senhor de gratidão, palavras de reconhecimento. Agradeça pela sua cura, agradeça pelo seu milagre, pela sua conquista. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que vivemos não faz sentido se o Espírito Santo de Deus não estiver no centro da sua vida. E muitas vezes nós colocamos tantas pessoas no centro da nossa vida, nós colocamos tantas coisas materiais no centro da nossa vida, mas nós esquecemos de colocar aquele que realmente importa. Nós esquecemos de priorizar aquele que realmente importa, que é o Espírito Santo de Deus. Então que nesta noite você se permita diminuir, para que o Senhor possa crescer mais e mais sobre a sua vida. Porque quando Ele cresce em você, a paz se instala. Quando Ele cresce na sua vida, o propósito se cumpre. Quando Ele cresce na sua vida, tudo volta para o lugar. Então nesta noite nós vamos repetir mais uma vez que é Ele, que é por Ele que nós estamos aqui, e nós esperamos ansiosos para o grande dia aonde Ele virá, e nós iremos subir com o Senhor, iremos adorar e exaltar esse nome. Aleluia! E Ele virá, essa igreja, soberano em poder. Ele virá. É Ele. E é Ele. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aplauda o Senhor, Ele é o dono dos nossos dias. Aleluia. Nesse mesmo espírito, vamos no decreto de hoje. Boa noite, igreja. Como a Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando: em 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos num poder sobrenatural do Senhor, que muda, transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem. Ver o propósito de Deus se cumprindo no meio de nós. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e luta. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência e retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. Vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos
e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade, as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Grandes milagres alcançando os necessitados, viúva e órfã. Haverá abundância, prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força da oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Vamos repetir comigo? Em 2025, em 2025, em 2025, aleluia, aplauda o Senhor. Boa noite, povo de Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. A família se reúne para cultuar o Deus vivo. Olha para quem está do seu lado e diga: o Senhor nos trouxe aqui esta noite. O céu tem algo para nós. E eu estou de coração aberto para receber tudo o que Deus tem para a minha vida. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de compartilhar com vocês que estamos ensaiando o nosso musical de Natal. Aqueles que fazem parte do elenco, da equipe, pode retirar no final do culto, no balcão, este material, porque ele vai poder te dar direcionamento para os ensaios. Amém? 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 Muito bom. Então eu gostaria que vocês que estão na equipe ou no elenco do teatro, que vocês pudessem retirar no balcão, por gentileza, esse material que vai ajudar muito vocês. Uma outra coisa, o nosso culto é transmitido ao vivo pela internet. Estamos chegando em muitos lugares de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. Nós temos pessoas que cultuam conosco de Portugal, Espanha, Estados Unidos, alguns lugares do mundo. E nós ficamos muito contentes de saber que eles se conectam com a fé cristã através da internet. A palavra diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Há tempos atrás, nós não sabíamos como isto seria possível, mas hoje nós entendemos que é uma realidade. Amém? Você é missionário e evangelista do século 21, e eu gostaria de incentivar você a participar
dos nossos cultos através do nosso canal no YouTube. Eu gostaria que você pudesse dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar. Essa semana eu vi que a Neide Luciano, ela publicou uma das ministrações, eu acho que ela assistiu e de repente foi indicado, chegou para mim. E isso é muito importante. Nós monetizamos o canal e nós temos ali um pequeno valor que também corrobora para que o reino de Deus seja implantado na terra. Amém? Eu gostaria que você se inscrevesse no canal e eu gostaria que você assistisse pelo menos umas 2 ministrações durante a semana. Isso vai te dar sustância, isso vai te deixar mais forte, isso vai te deixar preparado para vencer as pelejas da vida. Amém? Por outro lado, eu gostaria que você também nos acompanhasse pelo nosso Facebook. Nós ali fazemos as publicações e atualizamos a igreja do que acontece. Também tem o nosso Instagram e o nosso site www.igrejadafecristã.com.br. Legal. Desse lado tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Nessa hora o Donizete levanta a mão, não é? Temos aqui o Donizete, primeira vez, a Alessandra também. Deus abençoe, viu? Mais alguém? Esse lado. Eu estou vendo ali o Valério, a Claudinha, que alegria. Celina, a Rose. Do lado da Rose é a Cida. Oi, Cida. Como é que está o coração? Está pegando fogo? Graças a Deus, né? Ela é uma crente abençoada, viu? Rosana, glória a Deus. Leva o nosso abraço para os irmãos lá de São Bernardo, né? Amém. Quem mais desse lado? Primeira vez, segunda vez, terceira vez. Tudo bem, Karina, Douglas? Oi, tudo bom? Você está cada dia mais bonito. Você puxou papai ou puxou a mamãe? Ao papai. Desse lado aqui, alguém, primeira vez? Tem o Juliano. Tudo bem, meu amado? Que Deus abençoe muito vocês, a Laís, Juliano, Edna, que alegria. A Rose, Pezão, Leandro, tudo bem? Jaque, o Wagner, tudo bem? Neuza com Z, glória a Deus. Atrás, quem é? É de vermelho e o bonitão aí? Ah, é verdade, a Gabi e o Lucas, sejam bem-vindos, tá bom? Que bonitos, não é? O seu Valdemar fez aniversário por esses dias. Que dia? Quinta-feira. Pois que gostoso, né? Quantos anos, seu Valdemar? 8.1 turbo. Deus abençoe. O seu Valdemar, esposo da Miraildes, pai do João Melhorança, ele tem um testemunho maravilhoso. Amados, ele foi fazer alguma coisa perto do barranco da chácara dele e despencou lá de cima. Não sabe o que foi que aconteceu. Caiu de cabeça nas pedras. Quem viu se assustou. Chegou até a duvidar que ele sobrevivesse. No hospital foi algo muito delicado. Mas ele é teimoso. A Miraildes diz cabeça dura. E olha que bênção que não afetou nada, não teve sequela, não teve traumatismo craniano. Graças a Deus tirou o colarinho, né? Já tá legal? Já? Que bom, viu? Mas eu vou lá para a gente comemorar. Vocês me chamaram, mas eu infelizmente tinha compromisso, eu não pude ir. Vocês sabem que eu vou com muito carinho enquanto convidado, não é? A comida lá é muito boa.
Muito bom. E vocês também, não é? A filha, a neta e o não, é genro, que é o Giovanni. Esse menino tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas da igreja. Eu espero que você não precise dos serviços dele, mas se precisar, ele está lá de braços abertos para ajudar vocês. Ele trabalha na funerária Bragantina. Mas é sério, olha, na hora do desespero, na hora da angústia, a pessoa não sabe nem para onde ir. E ela vai em certos lugares onde as pessoas arrancam a meia do pé sem tirar o sapato. E ele é um menino honesto. Ele é um cara que, sabe, atende como se fosse alguém da família. Amém? Então a gente riu porque eu fiz piada, obviamente. Mas funerária Bragantina. Tá? Como é o nome? Bragantina. Se você não tem nenhum tipo de convênio, é um lugar que a gente pode. Tá faltando uma menininha, né? Cadê? Ah, tá lá, tá bom. Ok, o Estevão tá bem, Estevão? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Renan, tudo bem, querido? Cabelinho na régua, tá todo chique. Falando nisso, o Mate veio ou não? Barbinha na régua. Adriele está fazendo barba e sobrancelha, não é? Só do Mateus. Só do Mateus. Tá tudo certo. Tá bom. Deus abençoe. Claudete, Toninho, Carlos. Tudo bem, Carlos? Maravilha. Glória a Deus. Muito bom. Tem mais algum recado? Oi? Vai ser quando? Sábado que vem, né? Sábado que vem nós temos a festa do Dia das Crianças. Então já estamos mobilizados e vocês receberão um comunicado, as orientações para trazer o filho de vocês, tá bom? E é um trabalho muito legal, a gente pode evangelizar, trazer crianças novas. E que alegria é fazer um trabalho bonito para as crianças. A Bíblia diz assim, imagina os discípulos: não enfades o mestre. Quer dizer, não enche o saco, né? Tem gente que pensa que criança atrapalha, que criança perturba, mas criança é vida, né? Nós tivemos uma situação na igreja uma vez, a criança quase morreu. Aí ela voltou para casa, estava fazendo bagunça lá, aí eu estava jantando. Aí o pai e a mãe, muito raivosos com a criança, eu falei: seja bem-vinda à alegria novamente para esta casa. Eu falei: vamos comemorar, sabe? É coisa de criança, não é? Deixa eu fazer a baguncinha santa dela, tá tudo certo. Então, aí Jesus disse: deixa vir a mim os pequeninos, não é? Então imagina só, as crianças gostavam de Jesus, foi uma grande festa, amém? Graças a Deus. Falando nisso, como é que está o Ian? O Ian, aquele garotinho de 1 ano e 7 meses, que caiu na piscina, e ele está respondendo, graças a Deus. Estamos aguardando aí a sua melhora total. Vamos continuar orando por ele, tá bem? Hoje comemorando, hoje não, por esses dias comemorou 22 anos de casado, Lucas e a Neide. É isso? É isso? O Lucas olha para a Neide e fala: quantos anos? 20, oi? Ela foi perguntar, tá certo. É 22 anos, né? Que a Neide aguenta o Lucas. E o Lucas dá trabalho para a Neide. Brincadeira. O Lucas é nosso colaborador, nosso funcionário na igreja há 5 anos. É uma bênção, é muito amado, muito querido, muito especial. Que Deus abençoe vocês. E 23 anos é o Fábio e a Carol, não é? Hoje
Olha que gostoso. Eu vi lá uma foto de vocês na Torre Eiffel, lá em Paris. Vocês estão muito chique, viu? Não é? É rumo aos 25 você colocou? Olha aí, ó. Promessa de campanha. Ele vai levar ela lá para a França. Olha só, parlez-vous français? Muito bom, maravilha. Muito bem, eu vou dar continuidade. Amados, toda ceia é para nós um dia muito especial. Especial por uma série de razões. Especial não só porque nós comemos da mesa, do vinho e do pão. Não só porque celebramos a vida, porque a ceia anuncia que o nosso Jesus ressuscitou. Ele vive e reina hoje e todo sempre. Amém? E por conta disso, na ceia, nós fazemos um culto de coração aberto, desarmados, com a mente pronta para receber aquilo que o céu tem para nos ensinar, e com o coração pronto para poder aprender, porque a nossa jornada aqui na terra é uma jornada de aprendizado, e tudo quanto nós fazemos deve ser para glorificar o nome santo do Senhor. E Deus quer te abençoar, para que você possa ser um testemunho vivo na terra do seu amor. Quando eu olho para a vida do seu Valdemar, eu vejo o amor de Deus. Quando eu acompanhei todo o cuidado da família, eu vi o amor de Deus. Em tantas situações na tua vida, você tem visto o amor de Deus. E eu gostaria que você pudesse ter um olhar diferente para os seus dias, para que você possa notar Deus nas pequenas e nas grandes coisas, que você possa enxergar Deus nos teus livramentos, quando Ele cuida de você, quando Ele te protege, guarda, livra, te abençoa. Está aqui minha mamãe. O seu Facebook está errado, diz que a senhora fez aniversário ontem. Todo mundo da igreja me ligando. Hoje, mas não é hoje. É 5 de novembro. Vai guardando dinheiro para comprar um presentinho para ela. Aí, ela muda até data de aniversário. Eu não sei se ela muda o status. Está lá solteira? Deixa eu falar uma coisa. Minha mamãe, ela foi curada de câncer no seio. Foram 2 anos de batalha. Eu e minha irmã acompanhamos por dias, semanas e meses, anos, ela até Indaiatuba, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, mais o tratamento. Era um dia ganho, não vou dizer um dia perdido. Então quando eu olho para minha mãezinha ali, firme, forte e briguenta, eu falo assim: Deus é bondoso, Deus é bom. Amados, você precisa ver o amor de Deus em tudo. Olha a mãezinha do Valério ali, vi agora, que alegria, tá linda. Ela também teve um derramezinho, não foi? Graças a Deus que você tá bem, tá linda. Amém? Muito bom. Então eu gostaria que vocês olhassem todos os dias para o amor de Deus na tua vida. Abrir os olhos. Obrigado, Senhor, por mais um dia sobre a terra dos viventes. Abrir os olhos é um presente de Deus. A vida é uma dádiva de Deus.
Eu atendi uma pessoa, ela dizia: pastor, todo dia eu durmo na esperança de não acordar mais. Eu gostaria de morrer dormindo. A pessoa estava vivendo uma depressão profunda e Deus devolveu vida para ela. Hoje ela diz: pastor, minha alegria é viver. Eu não vejo mais a vida em preto e branco. Hoje eu vejo a vida a cores. Um prato de comida. Veja o amor de Deus. O teu café da tarde, veja o amor de Deus. A tua jantinha, veja o amor de Deus. Você tem um carro, não andar a pé, veja o amor de Deus. Pode não ser ainda aquele carro, mas amanhã vai ser. Se você agradecer a Deus pelo que você já tem, Ele vai te abençoar. Nunca murmure. Tem gente que fala: ah, pastor, não repara na minha casa. Eu não estou indo na tua casa para reparar na tua casa, eu estou indo lá por causa de você. Agora, veja Deus nas pequenas coisas. Eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim: pastor, eu estava num lugar lá no Amazonas, lá não tinha chuveiro, lá é quente, lá você pode tomar na água fria, mas não tinha, eles tomavam no rio, no ribeirão, acho que de bacia, de balde. Mas disse assim: pastor, tem gente que está lá no deserto, nem água tem. Aqui a gente tem muita água. Eu vejo Deus me abençoando. Olha só, comece a olhar para a tua volta e ver assim: o amor de Deus, 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 o amor de Deus em tudo. Teu filho indo para te abraçar quando você chega do trabalho, oh glória a Deus, é o amor de Deus. A tua esposa indo feliz para te receber, te dando uma bitoquinha, é o amor de Deus. Ele voltando do trabalho com o bolso cheio de cascalho, é o amor de Deus. Então, às vezes a gente fica revoltado, sabe por quê? A gente não vê o amor de Deus em nada, e a gente precisa ver. Amém? Glória a Deus. Então nesta noite, nós vamos separar a nossa oferta da ceia, e esta oferta vai ser a resposta ao amor de Deus, a tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus tem te agraciado tanto, Deus tem te abençoado tanto. Eu gostaria que você levantasse a tua mão, que você pegasse um envelope, que fizesse generosamente e voluntariamente a tua oferta. Não se sinta constrangido se você não fizer. Mas aqueles que são da casa entendem a importância da oferta no dia de hoje, porque é com esta oferta que nós pagamos o nosso aluguel, e o nosso aluguel subiu, teve um reajuste de R$ 6.500. Graças a Deus, mês passado conseguimos pagar pontualmente mais uma vez. São 11 anos pagando pela misericórdia de Deus o nosso aluguel em dia. E eu gostaria de desafiar você a fazer uma oferta de amor. Faz assim algo especial, algo que te custa, algo que é importante. Não faça qualquer coisa, algo que não vai te fazer falta. Aliás, tudo que você dá para Deus, Ele vai abençoar e você não vai ter falta. A Bíblia diz que nós devemos fazer, e se Ele não abençoar, que desta oferta venha sobre você maior abastança. Eu quero ter uma igreja que ama a Deus e responde a este amor. Que você possa ser dizimista nesta casa, ofertante nesta casa, e entender o grande desafio que nós temos pela frente. O Pix está em tela, também o Pix está atrás do envelope. Se você pegar o envelope, você já sabe. Você pode pegar o envelope da oferta e depois
pode pegar também o envelope da oferta especial. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e a fonte das águas correrem dos montes, chegou a restituição. E quando a chuva descer e o deserto florescer, e podes te ouvir então a voz do que cantam, chegou a restituição. E os seus celeiros transbordarão, e a provisão do Senhor, e o gafanhoto não mais consumirá. Porque o Senhor restituiu os céus, se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais Ficar em pé. que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Amém, Jesus. Estenda as mãos para cá, vamos regar as nossas sementes. Pai, obrigado pela chuva serôdia de bênçãos que vem sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos seus filhos. Apresento a Ti como sacerdote deste lugar cada dizimista e ofertante, cada pessoa que tem contribuído com a Tua obra. Que o Senhor possa multiplicar, Pai, e abençoar 100 vezes mais, como diz a Tua palavra. Abençoe, Senhor, na mesma medida e na mesma proporção que esta pessoa semeia, porque a Tua palavra diz: com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. A Tua palavra fala da bênção da proporcionalidade. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe todo aquele que tem um coração voluntário, um coração liberal. Abençoe, Senhor, esta pessoa que entregou esta oferta especial, este dízimo, esta oferta da ceia, esta oferta de amor. Em nome de Jesus, libera, Pai, o que o céu tem para a vida dela. Olha para aqueles que estão desempregados, à procura de uma oportunidade, de uma porta de emprego. Olha para aqueles que estão à espera de uma promoção, um aumento salarial, reconhecimento profissional. Olha para aqueles que têm sonho de abrir o seu próprio negócio. Olha para aqueles, Senhor, que estão endividados, estão vivendo no deserto, no estreito e no aperto, estão inadimplentes. Devolve dignidade, Senhor, para estas pessoas. Honra, Senhor, em nome de Jesus, cada uma das pessoas que estão aqui e apresentam ao Senhor uma oração, fazendo pedido de uma bênção financeira. Este é o momento, Senhor, que nós rogamos ao céu e pedimos para que o Senhor derrame da sua graça e favor. Guie os nossos passos. Abençoe cada empresário, empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, aquele que é autônomo, trabalha por conta e que tem o sonho de ter o seu negócio. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada irmão que aqui está, aqueles que contribuíram, os que não contribuíram, os que vão contribuir, em nome de Jesus. Até dia 15, Senhor, temos o aluguel da nossa igreja para pagar, e eu creio que o Senhor se moverá profeticamente e milagrosamente, mais uma vez, no meio da tua igreja, porque somente aqueles que te amam podem demonstrar este amor. Somente aqueles que creem pode, Senhor, honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo, e digam comigo, amém, assim seja e assim será. Pode sentar, Deus abençoe.
Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, ou seja maldito. Maranata, Cristo vem. Pai querido, continua falando conosco, através da Tua palavra aberta. Que o Teu Espírito possa ministrar ao nosso coração nesta noite, que possamos sair daqui diferente de como entramos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. Quando nós falamos da nossa fé em Jesus, pode ter certeza que no século 21 tem pessoas que se incomodam. Muitos ainda não creem no seu nome e nem no propósito de Deus de tê-lo enviado à terra como seu filho, para que uma obra salvífica pudesse acontecer a favor da humanidade. Dia desses, eu vi na internet uma pessoa que nas ruas perguntava para quem passava: você acredita em Jesus? E a pessoa dizia: não. Você acredita em Jesus? Não me atrapalha. Você acredita em Jesus? Não, não creio. Você acredita em Jesus? Passava batido. Uma pessoa ou outra declarava a sua fé em Jesus. O mundo tem trabalhado e por detrás daquilo que tem sido apregoado de forma consciente ou inconsciente, está o espírito do anticristo, que tem proliferado uma resistência à fé cristã, para que as pessoas não enxerguem Jesus como Salvador. Alguns falam de Jesus como um profeta, como alguém que se destacou no seu tempo, como líder, ou como um homem comum, quando na verdade nós olhamos para Jesus como Filho de Deus. O espírito do anticristo tem cegado gerações, tem endurecido gerações, para que eles não reconheçam Jesus como Salvador. Há países comunistas onde o evangelho não tem vez, onde os cristãos são mortos de forma fria, cruel e implacável. Pessoas são sacrificadas todos os dias, e dezenas de centenas e milhares são mortas, sem nenhum canal divulgar, sem nenhum canal oficial anunciar. Nossos irmãos crentes estão morrendo por amar a Jesus. Vou repetir: nossos irmãos crentes estão morrendo por amar a Jesus. E mesmo sabendo que pode custar a sua própria vida e a vida da sua família, eles vão para países de cortina de ferro, de punhos cerrados, onde toda a raiva do inferno é descontada naquele que tem uma Bíblia, que guarda uma Bíblia, que esconde uma Bíblia.
Nestes lugares você não pode ter uma Bíblia. Você não pode ter um culto cristão com liberdade. Como, por exemplo, na China, existe uma igreja oficial do governo. E se alguns poucos que conseguiram uma certa liberação vigiada forem pegos fazendo alguma coisa que foge do regulamentado, eles são presos, torturados e mortos. Nós cremos que estas pessoas amam a Jesus mais do que nós amamos, porque elas colocam em risco as suas vidas, a vida de suas famílias, e mesmo sabendo dos riscos, elas vão pregar o Evangelho em lugares onde não se tem liberdade para pregar. Nós recebemos aqui em nossa igreja um missionário da China, e ele estava com a mala cheia de Bíblias. E se ele fosse pego contrabandeando Bíblias, ele teria prisão perpétua ou sentença de morte. Mas mesmo assim, ele correu o risco. Com a mala cheia de Bíblias, no aeroporto, quebrou as rodinhas. E quando os policiais vieram e perguntaram para ele: o que é que você está transportando nessa mala? Ele disse: Bíblia. Os policiais riram um para o outro, ajudaram a carregar as malas e deixaram o camarada seguir, porque eles não acreditaram que era Bíblia. Uma pessoa em sã consciência nunca ia dizer que estava transportando Bíblia. Do mesmo jeito é o regime na Coreia do Norte. Do mesmo jeito é o regime nos países árabes. Amados, é muito triste. Irmãos são colocados em gaiolas de ferro, içadas e colocadas no mar, e eles morrem afogados, cantando hinos evangélicos, músicas cristãs. Eles fecham as igrejas com todos os irmãos dentro e ateiam fogo, e os irmãos morrem queimados ou intoxicados por conta da fumaça, louvando a Deus. Outros são decapitados, suas cabeças são cortadas para fora do corpo, outras são enterradas vivas. E como é triste olharmos para o cenário do mundo e vermos que estas pessoas demonstram amar mais a Deus do que nós amamos. Nós estamos num país onde nós temos liberdade para buscar Deus e não buscamos. Temos liberdade de fazer mais e não fazemos. Temos liberdade não só de falar que amamos a Deus, mas de demonstrar este amor e não demonstramos. Amados, muitas vezes a coisa é tão pequena, tem um custo, mas é barato demais, perto do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez pela sua igreja. Muitas vezes não queremos sequer abrir a mão para entregar uma oferta, para dizer: Deus, eu quero contribuir para que o Evangelho seja pregado em nossa nação. E também uma oferta especial para missões, para que o Evangelho seja pregado em outros países, porque esses irmãos estão lá trabalhando secularmente em qualquer coisa, para poderem se sustentar, para pregar o Evangelho. E a igreja do Ocidente tem um papel importante, que é de separar uma oferta generosa, para poder enviar para eles, porque eles não podem morrer à míngua, porque a igreja do bem bom, a igreja que vive no confortável, não tem sequer o bom senso de entregar uma oferta de amor por eles. Amados, eu fico pensando como é que Deus olha para nós,
coração endurecido, mente cauterizada, onde nós queremos viver o evangelho do nosso jeito, fazer parte de uma igreja onde a igreja tem que ser cuidada à nossa maneira. Hoje, no dia de ceia, eu gostaria de desafiar você a amar Jesus de verdade, porque Ele te amou de verdade. Ele chorou por você, Ele derramou até a sua última gota de sangue por você, Ele foi crucificado naquela cruz por você, Ele foi torturado no teu lugar, Ele pagou a tua conta, Ele pagou a tua dívida, a promissória foi rasgada, e Ele disse: tetelestai, ou seja, está pago, está consumado. Para aqueles que desejarem entregar suas vidas a Jesus, o céu está à sua espera. Para aqueles que não reconhecem a Jesus, eles estão debaixo de maldição. A palavra chama de anátema. Que nós possamos olhar para a cruz e não ver apenas algo histórico que aconteceu, porque vai além disso, transcende. Nós estamos falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo exposto em sua vergonha naquela cruz. A figura que conhecemos é de um Jesus seminu, com um paninho cobrindo as suas vergonhas. Você sabia que a história diz que não existia este pano, não existia essa cobertura? Era para que a pessoa fosse exposta na sua vergonha total, era para servir de exemplo para outras pessoas. Mas ali estava o Filho de Deus, ali estava Jesus, ali estava o nosso Salvador, morrendo por mim e morrendo por você, para que pela sua morte nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Amados, quando nós falamos que amamos a Deus, muitas vezes parece uma piada, porque muitas vezes somos mais religiosos do que apaixonados por Jesus. Queremos defender a lei, queremos defender os ritos, queremos defender aquilo que não implica em salvação, perdão, reconciliação. Chegou a hora, amados, de nós orarmos e dizer assim para Deus: me ensina, Senhor, a amar Jesus. Nós precisamos, amados, desesperadamente amar Jesus, assim como Ele nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou e nós não o amamos, porque amar a Deus implica em receber e reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Não há outro jeito de entrar no céu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. A Bíblia diz que salvação vem por fé e não vem por obras. É pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se ensoberbeça. Nós precisamos entender que esta salvação nos alcançou. Amados, nós poderíamos estar no mundo perdidos, nas mesmas práticas, mas nós estamos aqui. O Senhor nos constrangeu, o Evangelho tocou o nosso coração,
e reconhecemos que éramos pecadores e não merecíamos a sua misericórdia, a sua clemência, a sua compaixão e a sua piedade, mas mesmo assim Ele nos amou. Jesus nos amou primeiro. Éramos inimigos de Deus, mas a sua graça nos alcançou. O que eu quero dizer para vocês é que salvação não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez. Mas nós precisamos, amados, ter ação. Nós precisamos reconhecer que Jesus está à porta. A igreja está para ser arrebatada. Jesus virá em breve. E a igreja parece que está dormindo, está anestesiada. E nós precisamos, amados, entrar em oração. Por que nós não oramos? Porque não somos incomodados o suficiente em nossa alma para poder orar. Estes irmãos que vivem nestes países que falei há pouco, onde eles sofrem perseguição, ameaça, tortura, eles oram dia e noite. E nós, é um custo, o pastor tem que chegar no culto todas as semanas e dizer para a igreja: ora igreja, ora igreja, ora igreja. E a igreja não ora. Eu lembro de uma igreja que eu frequentei, e nesta igreja tinha uma irmã de idade, velhinha, cabelo comprido, coque, óculos, e ela em todo culto dizia: orai, 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 jejuai, 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 orai, 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 jejuai, 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 orai, 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 jejuai, jejuai, jejuai. E ela era profeta na igreja. Um dia me perguntaram: Alberto, essa mulher é profeta de verdade? Porque ela só fala isso. Eu falei: pois é, faz muitos anos que Deus fala a mesma coisa com a igreja, e a igreja continua sem orar e sem jejuar. Amados, um anjo não precisa descer do céu com a sua espada afiada e pontiaguda para colocar na tua garganta para dizer: vai orar, vai jejuar, vai ler Bíblia, vai na igreja, abre a carteira, dá a tua oferta, contribui com o reino, faz a obra, seja um voluntário, seja um servo, seja um diácono, vai fazer visita, vai pregar, vai ensinar, vai ministrar. Amados, o que precisa acontecer para você compreender que você está aqui para dar continuidade ao ministério de Jesus na terra? Se vivêssemos na época de Jesus, nós seríamos uma das pessoas que andava atrás dele, que pregava a palavra, que ensinava, que ministrava. Talvez que ajuntasse até os pães da multiplicação. Talvez alguém que contribuía de alguma forma para que o seu ministério acontecesse na terra naquele tempo profético. Mas nós vivemos indiferentes. Você sabe que teu irmão está precisando de você e você faz vista grossa. Você não intercede por ele. Você não faz batalha espiritual por ele. Quando eu falo batalha espiritual, é você se colocar no lugar dele e pleitear a causa dele, como se fosse sua. Orar intensamente, corajosamente, com autoridade, para que a bênção de Deus venha sobre a vida daquela pessoa. Amados, a nossa geração hoje é uma geração passiva. É uma geração que não compreende o chamado de Deus. A igreja precisa despertar. Por que é uma luta para a gente vir à igreja? Tem irmão que precisa ser amarrado atrás do carro e puxado. Alguns vão no porta-mala, no porta-luva, no capô do motor. E qual é o discurso
do espírito do anticristo que já está operando na terra. Eu não estou falando do anticristo e não estou falando do falso profeta, estou falando do espírito do anticristo. Lembra que eu falei há pouco que traz resistência para que as pessoas não creiam em Jesus? Esse espírito do anticristo também age na igreja. Aqueles que não oram, não jejuam, não lê Bíblia, não é só por conta de preguiça. O espírito do anticristo tem dominado o nosso meio. O espírito do anticristo, ele não quer que você contribua com a obra de Deus. O espírito do anticristo, ele não quer que você tenha prosperidade. E se você tiver, tua prosperidade é para você. Ela não vai ser compartilhada com Deus e muito menos com os irmãos. Amados, o espírito do anticristo quer deixar as igrejas vazias. E vou falar para você, muitas igrejas na América do Norte já foram fechadas no passado. Muitas igrejas na Europa já foram fechadas no passado. Igrejas famosas se tornaram pubs, casas noturnas, discotecas, clubes. Quando nós olhamos ao redor do mundo, nós vemos o estrago que o espírito anticristo fez por conta de uma igreja que não orava. Guarda isso. Uma igreja que não ora está fadada a não frutificar, a não crescer, a não cumprir o seu propósito. Por isso nós precisamos, em tempo e fora de tempo, orar, com vontade ou sem vontade. Você precisa ter disciplina. Olha só, uma dona de casa, ela lava a louça com vontade ou sem vontade? Com disciplina. Se fosse esperar boa vontade, a louça ficava lá. Um casal que casou recentemente disse: pastor, o senhor não imagina, casamos, a louça fica em cima da pia e não tem ninguém que lave. Pois é, tua mãe não mora mais com você. Eu não sei de onde vem tanta gente, não tem um copo limpo na casa, é só os dois. Nós precisamos compreender isso para entrar no propósito. O espírito do anticristo, ele quer deixar as igrejas vazias, o povo frio, um povo descrente. Amados, nunca em toda a história da humanidade existiu um povo tão mimizento. Não pode falar nada, não pode fazer nada. Os irmãos ficam revoltados. Guarda o que eu vou dizer. Se você sai da igreja por causa de uma pessoa, você nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Olha para aquela pessoa e entenda, ela falha. Ela pisou na bola agora, vai continuar pisando. Não tem uma falsa esperança de que ela não vai pisar mais. Quem tem que mudar? Você. Deus pode estar até usando esta pessoa para moldar você no seu caráter e na sua personalidade e no seu temperamento. E nós precisamos conviver uns com os outros em amor. Eu oro todos os dias: Senhor, me ensina a amar o meu irmão, e ensina o meu irmão a me amar também. Sabe por quê, amados? Eu brinquei há pouco falando do Lucas, que a Neide faz 22 anos que suporta o Lucas. Amados, sabe por que é amor? É suportar-vos uns aos outros. Nós precisamos entender isso. Agora, olha para o teu irmão como se fosse Jesus. E ame ele como se fosse Jesus. Ame ele como se fosse a igreja. Ou melhor, como a igreja, porque ele é a igreja. Mas peraí, pastor, esse irmão é muito torto, ele não pode ser igreja não. Pois é, às vezes ele é mais igreja do que você. Eu já me senti tantas coisas, gente. E de repente descobri um dia que eu não era nada, não era ninguém. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou é pela misericórdia do Senhor. Então preste atenção. Enquanto nós não entendermos isso, que é o amor de Jesus que vai nos contagiar para poder amar. Ele é o nosso maior exemplo para poder amar.
Todos os dias você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero aprender a amar Deus, eu quero aprender a amar Jesus, eu quero aprender a amar o Espírito Santo, eu quero aprender a amar o meu pastor, eu quero aprender a amar os pastores da igreja, eu quero aprender a amar os presbíteros da igreja, eu quero aprender a amar a liderança da igreja, eu quero aprender a amar meu irmão, eu quero aprender a amar minha irmã. Nós não podemos amar só aquele que é bonito, cheiroso, simpático, legal. Deus nos chamou para amar o torto, o complicado, o difícil, o atazanado. Nós temos que amar uns aos outros. Não deixa o Espírito Santo tirar, o espírito do anticristo tirar de você a vontade de viver para Jesus. Porque o espírito do anticristo, ele tem feito o que muitos dizem: eu não vou mais para igreja nenhuma, eu não quero mais ser de igreja nenhuma, eu quero servir a Deus do meu jeito, na minha casa, e está tudo certo. Teve irmão que falou para mim assim: pastor, agora sabe como é que eu faço com o meu dízimo? Eu pego meu dízimo e dou para quem precisa, eu não dou mais numa igreja. Eu falei: Judas deu a mesma sugestão. Como? Quando um vaso de alabastro foi quebrado sobre a cabeça de Jesus, e aquele lugar ficou perfumado, e as pessoas ficaram revoltadas, primeiro por conta da mulher, e disseram: se o senhor soubesse quem ela é, ou se o senhor fosse profeta de verdade, o senhor não deixava ela lavar os seus pés, chorar sobre eles e enxugá-los com os seus cabelos. Uma mulher só podia fazer isso na intimidade com o seu marido. E a palavra ali para o ato desta mulher é proskeneu, que significa adoração. Ela estava adorando a Jesus. E Jesus disse: ela está me preparando para a minha morte. Sabe o que Judas falou? Que desperdício! Por que não pega o dinheiro desse perfume e compra a cesta básica para os pobres? Amados, a igreja tem o papel de cuidar dos necessitados, dos menos abastados, das pessoas carentes, doentes. A igreja tem esse papel. E nós fazemos isso de uma forma séria. Agora, o espírito do anticristo, ele vai cegando a pessoa, endurecendo o seu coração e cauterizando a sua mente. Ela pensa que é crente, mas não dá para ser crente assim. Não existe soldado sem exército, sem quartel. Nós precisamos compreender o que é o nosso compromisso com o reino e ter maturidade para caminhar junto com o irmão. Sabe por quê? Teve irmãos que já me disseram assim: pastor, eu vou sair da igreja por causa desses irmãos, eu não gosto deles. Eu falei: ó, um de vocês não vai entrar no céu. Ou eles não vão entrar, ou vocês não vão entrar. Por quê? Nós vamos entrar no céu pela mesma porta. Nós vamos morar na eternidade para sempre. Sabe o que eu falei? Ó, Jesus disse assim: na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou teria dito. Estou indo primeiro para vos preparar lugar. Eu disse assim: eu vou orar para Deus preparar um quarto lá na mansão celestial e colocar uma beliche, ou seja, uma cama de casal para vocês dormirem junto, para sempre. Aí acabou a bronca. Aí a gente ri, a gente brinca, fala: pastor, como eu sou infantil, né? Como eu sou tolo. Falei: pois é a nossa humanidade. Diga comigo: é a nossa humanidade. A pessoa mais importante da história da humanidade é Jesus. Tudo o que aconteceu antes do seu nascimento apontava para a sua vinda. Jesus foi o marco de tudo.
A história se divide antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Cristo e depois de Cristo. O que foi profetizado se cumpriu. Jesus nasceu, viveu, manifestou o reino de Deus na terra através da palavra que ensinava e principalmente através do seu testemunho. Ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos salvar da condenação eterna. Ele morreu em nosso lugar. Ele ressuscitou. Ele está no céu à direita, à destra do Pai. Jesus reina e voltará. Aleluia. Ele é o centro da história. A Bíblia apontou para Jesus. O Velho Testamento falou de Jesus. Ele é a semente de Deus que veio para esmagar a cabeça da serpente. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. Jesus é o tabernáculo. Jesus é o templo. Jesus é representado nas festas de Israel. Jesus é a nuvem. Jesus é a coluna de fogo. Jesus é o maná que caiu do céu. Jesus é a rocha da onde brotou água viva. Ele é aquele que veio na plenitude dos tempos. O verbo que se fez carne. O Novo Testamento fala de Jesus, da sua vida e da sua obra. Apocalipse fala da sua vitória sobre os seus inimigos. E quando ele lançará no lago de fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte e todos aqueles cujo seu nome não está escrito no livro da vida. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga assim: Deus, me ensina a te amar. Jesus, me ensina a te amar. Espírito Santo, me ensina a te amar. Diga: Deus, me perdoa pelo meu coração endurecido. Me perdoa pela minha mente cauterizada. O Senhor por tantas vezes demonstrou o seu amor por mim, e eu não quis ver, e eu não quis enxergar. Me perdoa, Deus, pela minha desobediência, por eu ser cabeça dura. Me perdoa por ser rebelde, Senhor. Oh, requei calabaxa, alabaçou. Tem misericórdia da tua igreja na terra, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja na terra, Senhor. Sabemos que os dias estão se abreviando. O tempo está curto. E em breve a tua igreja será arrebatada. Senhor, nós não queremos ficar. Nós queremos subir. Nós te amamos. Nós te queremos. Mas nós te amamos do nosso jeito. Sabemos que não é o suficiente. Estamos faltosos contigo, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Oh, requei calabaçorianda labaçou. Oh,
por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Continua aqui. É Ele. Aí vai baixinho aí, na verdade. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Levante suas mãos para o céu. Se a tua partida fosse hoje, para onde você iria? Vida eterna com Deus ou sofrimento eterno? Feche os teus olhos. Ninguém está olhando para você. Agora é a hora de Jesus olhar para você. Se tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a vida para Jesus, ou se reconciliar com Jesus, eu quero que a igreja baixe a mão, por favor. Se você quer entregar sua vida para Jesus, levanta sua mão para eu ver onde você está. Levante as mãos. Quem é a pessoa, Cássio, por quem a gente precisa orar? Vem cá, meu filho.
Jesus, feche os olhos. Eu desfaço todo o laço do inferno na sua vida. Espírito de morte que quer destruir a vida deste jovem, você não tem mais poder a partir de agora. Espírito de perseguição, em nome de Jesus, todos vocês espíritos malignos do inferno, não tem mais lugar na vida dele. Pode deixar aí, minha irmã, pode deixar. Você não tem mais poder de agir na vida desse jovem. Vai desalojando, vai saindo. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino, em nome de Jesus, não no meu nome, mas no nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Toda sentença está quebrada, toda maldição está quebrada, toda acusação está quebrada. Ele voltou para os caminhos do Senhor, em nome de Jesus. Todo mal sai da vida dele, para não voltar mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Jesus, abençoa, Jesus, enche, Jesus, com o teu Espírito, com a tua unção, com a tua glória, com a tua presença. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Oh, reque calabarrachala. Confie em Deus, Ele vai te conduzir por um novo caminho, filho. Volta para a casa do teu pai, da onde nunca você devia ter se afastado. Deus abençoe, tá bom? Amados, toda a igreja diga comigo assim: Pai, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Para aqueles que estão se reconciliando, você pode dizer assim: Pai, estou voltando para a tua casa, estou me reconciliando, cuida de mim a partir de agora. Amém. Amados, eu recebi um comunicado agora de que um irmão muito querido, é o pastor Fábio. Ele sofreu um acidente em São Paulo e parece que tem alguém presa nas ferragens. O acidente foi feio, né? Vamos orar. Diga assim: em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos pelo pastor Fábio e sua família. Senhor, coloca os teus anjos ali, acampados, protegendo, guardando e livrando de algo pior. Em nome de Jesus, cuida deles, Pai. Nós intercedemos pelas suas vidas, em nome de Jesus. Faz um milagre, Pai. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Esta situação está em Tuas mãos, Senhor. Oramos pelo Ian, colocamos este garoto em Tuas mãos, para que o Senhor complete a boa obra que começou. Nós oramos, Senhor, pela mãe da Carol. Cuida dela, Senhor. Ela está numa UTI e ela precisa de um milagre. E o Senhor, somente o Senhor pode fazer este milagre. Usa os médicos, usa a medicina, usa os recursos, Pai, mas manifesta, em nome de Jesus, o Teu poder. Olha, Senhor, para a nossa irmãzinha Adriana Godoy, que também tem vivido um milagre. Todos os dias da vida dela é um milagre, e o Senhor tem cuidado dela. Em nome de Jesus, fortalece a tua filha, dê saúde à tua filha, dê vida para a tua filha. Abençoa, Senhor, a tua filha, em nome de Jesus. Olha para todos os doentes, enfermos, aqueles que estão acamados, hospitalizados, aqueles que precisam de um milagre. Senhor, intercedemos por cada um deles, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja, assim será.
a ceia já foi distribuída para vocês, né? Então nós vamos fazer a ceia agora. Eu gostaria que você pegasse a ceia, apresentasse ao Senhor e dissesse: Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre estes elementos. Nós consagramos o vinho e o pão, e em nome de Jesus nós declaramos que o vinho passa a representar o teu sangue e o pão passa a representar o teu corpo que foi moído por nós. Que nós possamos receber vida neste momento, cura neste momento, libertação neste momento. Que o teu milagre venha sobre a nossa vida neste momento. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz a santa palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, isto é o meu corpo, que é dado a favor de vós. Façam isto em memória de mim. Podei comer do pão. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em memória de mim. Porque se comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciem a morte do Senhor até que ele venha. Pode beber do cálice. Glorifica o Senhor. Rasga o teu coração depois desta palavra. Oh, a igreja do Brasil tem liberdade para te glorificar, Senhor, para te exaltar e para te bendizer. Aleluia.
Não para, vai! Ele virá. É para Ele. Oh, rebalavaço. É Ele. Mais um pouco. A nuvem está baixando. Oh! A nuvem está baixando. Oh! Ele está aqui. Ele chegou. Oh! Aleluia! Obrigado, Pai, por mais um culto. Que a Tua bênção, que a Tua glória, que a Tua majestade, que esta unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás, seja sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Ampara, cuida, protege, livra, Senhor. Abençoe com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Uma semana de vitória para cada um de vocês. Vão na bênção. Amo vocês. Deus abençoe.